Certo, Abdias. Muito boa Tudo certo. noite. Estamos aqui Boa noite. ao vivo, aqui mais uma quarta-feira para poder falar de assuntos sobre investimentos. E hoje, falando sobre imóveis. Muitas pessoas perguntam, principalmente nos planos que tem feito, principalmente no começo de ano, a galera quer sair e alugar, sair e comprar. O que que eu faço? Compro imóvel, alugo? Qual que seria a minha melhor opção neste momento? Tem essa questão também, e também tem a questão do será que compensa investir em imóveis? Como assim investir em imóveis? Ah, eu vou comprar, vai valorizar, ou eu vou comprar e vou ganhar aluguéis, e aí vai compensar viver de aluguel por vários imóveis adquiridos, mesmo, vamos falar aqui, né, como condição de a condição, como posso dizer, normal do brasileiro, da maioria dos brasileiros, né? Colocando a condição da maioria dos brasileiros. Será porque é muito fácil, né? A gente vê a galera famosinha falar de comprar ou alugar imóvel e a galera ter muito dinheiro porque é uma outra realidade, diferente de uma realidade como eu diria, como diria nosso grande amigo Lucas, do afegão médio. Afegão médio. A realidade do afegão médio é diferente, né? A gente não tem por exemplo, a opção de colocar 50 milhões no CDI e poder alugar uma mansão onde eu vou pagar o que me sobra mensalmente, vou pagar um aluguel de uma mansão e consigo ainda investir, reinvestir e fazer muitas outras coisas. Porque as pessoas que estão muito além, né, da realidade do que nós estamos, que tem muito dinheiro investido, já começando a falar por aí, não compensa você comprar um imóvel. Eles compram, as pessoas que você tiver muito dinheiro, você vai comprar um imóvel, porque você vai poder comprar à vista, principalmente. Mas se você fizer as contas, começando nessa base, lá de cima, da classe extremamente alta, se você tiver muitos milhões investido numa Selic, por exemplo, você vai ter um rendimento tão alto que não compensa você comprar um imóvel, muito, né, até mesmo comprar à vista, gastar 5 milhões no imóvel que você vai alugar por. Como que será que a gente pode fazer essa conta? 5 milhões, quanto será que é um aluguel de um imóvel de 5 milhões? Se você te colocar 0,3. Calma aí que eu tô seguindo umas corretoras aqui, eu acho que a gente consegue encontrar alguma coisa, hein? Ô, abre a câmera aí, por 150. favor. Tá fechada. A minha? Aham, tá fechada. Mas do. Você fala aqui do. Do Mits, isso. Ah, então não consigo, porque eu tô usando a câmera no. Tô usando a câmera no OBS. Ah, então tranquilo. Aí ele fica só na live. Nesse caso, porque como ele só já tem uma transmissão, né? Aí ele não consegue ir para outra. Mas você também você tá sendo transmitido na live ali, sua imagem. Ah, Então, fazendo as contas aqui, vai uma mansão de 5 milhões. Se você paga um aluguel, por exemplo, de 12 mil por mês, e você tem 5 milhões também a 13% do CDI, da Selic, né? Até juros. Você tem 150 mil por ano, que dividido por 12. Então, se aluga. Vamos fazer uma média, vai. Se aluga uma mansão de 5 milhões por 15 mil por mês, e você com 5 milhões você faz 54 mil por mês. Entende que compensa mais alugar, sendo que o seu dinheiro vai render, da mesma forma que um aluguel é infinito, o seu dinheiro também está sim. compensado a sempre ter esse rendimento, né? Então, nesse pressuposto já é simples você entender, até se quiser você me afirma aí, Abdias, quanto que é um aluguel de uma mansão de 5 milhões? É calculadora de aluguel. Tem aí. Tem. Calma aí que assim que eu.
Então, mas continuando nessa proporção, quando a gente fala da galera que tem muita grana, eles vão comprar um imóvel para ter uma coisa para eles, mas assim, comprar para investir, ah, não nesse patamar, né? Não nesse nível. É, porque assim, quando você vai falar agora, se a gente for falar de investimentos de uma realidade de pessoas de classe mais baixa, aí a gente coloca outras condicionais, né? Que é diferente das condicionais que a gente tem para a galera de classe alta. A galera de classe média baixa, você não, às vezes não desempenha de um financeiro tão alto para conseguir adquirir até o imóvel à vista, você vai financiar, mas você vai ter algo que é seu. Né? Para você ter algo que é seu, para você se sentir bem nesse sentido de adquirir alguma coisa que você possa sentir bem de ter e de mexer, de falar que é seu, compensa muito mais a gente, com certeza, comprar um imóvel para poder fazer do nosso jeito, não ter dor de cabeça com o inquilino, nem nada disso. E sim, por mais que a gente vá pagar por muito tempo, você vai estar pagando por algo que é seu. Só que se a gente fizer a conta da mesma forma, e. Ah, tá aqui ainda. Então, continuando aqui, se a gente for reformular então para uma realidade de classe média, a gente tem outras ideias, né? A gente. Bom, continuando, e nessa realidade ainda tem diferenças. Também não apenas vou dizer para você que, então para ter uma realidade não tão boa, eu vou comprar um imóvel por uma questão de segurança. Não também, porque depende do momento de vida que Opa, você está aí, mas tô de vivendo, né? volta. Ah, já apareceu aqui. E aí, me diz. Tranquilo? Achei que tinha Tranquilo. caído a minha conexão aqui, mas A internet deu uma piscada aqui. não, de buenas. Então, eu estava falando aqui, comparando agora resumidamente o que a gente estava falando. Então, para uma realidade que a galera tem muita grana, você deixar numa renda fixa o seu dinheiro para ele ir rendendo gradualmente, compensa mais você viver numa mansão cara de, por exemplo, o exemplo que a gente citou aqui de 5 milhões, do que até mesmo adquirir ela, porque às vezes você vai pagar menos aluguel daquilo que você pagaria pagaria comprando ela, porque o dinheiro que você está rendendo mensalmente com o seu dinheiro investido até numa renda fixa é superior e sobra quase a metade daquilo que está rendendo. Então, você vai pagar um aluguel e ainda vai sobrar quase que a metade daquilo que está rendendo. Então, compensa muito mais você alugar, né? Claro que a galera que tem muita grana acaba comprando por diversas finalidades, porque vai do seu momento de vida também, né? Se a gente for falar, a gente está falando também só do financeiro aqui, a gente está falando de sentimental também, a questão Exato. das emoções. A galera quer ter um imóvel só dela também. Ela quer um momento assim, pô, viver uma família. A gente que não vive, às vezes assim, a gente está vivendo um momento de família, a gente está juntando dinheiro, justamente para futuramente vai comprar um imóvel para ter um imóvel para poder morar. E quanto mais você conseguir dar de entrada, melhor é para você conseguir sobreviver bem, assim, né? Gente. E viver uma realidade boa, assim, com uma família, criar raiz, né, cara? Agora a gente que às vezes está vivendo ainda mais tranquilo de boa, pegar um aluguel, ficar por um tempo em algum lugar, 2, 3 anos, conhecendo, viajando, que ainda está pegando aquele dinheiro em vez de investir para comprar, usa para viajar, as pessoas pensam assim, pô, é dinheiro jogado fora. Não, cara, não é dinheiro jogado fora, porque a sua extensão de vida
ela não muda. Você vai usar seu dinheiro para comprar um imóvel, você vai usar seu dinheiro para alugar, o tempo vai passar. Da mesma forma, isso que eu quero dizer, a gente não vai viver para sempre, entende? Então, o dinheiro Sim, nunca sim. vai ser em vão. Você vai estar usando para viver aquele momento de vida, entende? É claro que aí a gente está falando de adquirir algo para deixar para as futuras gerações, aí é outro contexto também. Você vai comprar, você vai adquirir, E, mas também, cara, nos investimentos, se você tem a sua cota de investimento daquilo que você está adquirindo para a vida inteira, é algo seu. Que aí a gente fala de FIIs, né? Eu tive algumas perguntas nos stories das questões da caixa de perguntas que eu fiz, eu acabei não respondendo nos stories, porque eu não consegui lá, a gente vai responder aqui. E uma das perguntas que me fizeram é dos fundos imobiliários. Compensa mais, vamos falar de investimentos agora. Compensa mais, do jeito tradicional, você comprar imóvel e pôr para alugar ou compensa mais você investir? Sabe, sua opinião, Abdias? então, vai depender muito de onde você vai investir e vai depender também muito de qual imóvel que você vai comprar, né? Sim. Dependendo da situação, por exemplo, um imóvel em um grande centro urbano, uma área valorizada, que está sendo vendido abaixo do valor do mercado, porque o dono do imóvel está passando por alguma crise financeira e vende mais barato. Nesse caso, compensa. Sim, Né? Acaba sendo um tipo de investimento, né? Sei são, lá, por são as, exemplo, são as oportunidades, né? A isso, gente, a gente, fa- oportunidades da vida. a gente falou de recessão até na live anterior, e uma das coisas que fez muita gente enriquecer, inclusive, foi no período de 2008, onde os imóveis baixaram muito de preço. E aí você tem uma gama de oportunidade aí, né? A gente está falando de uma Exatamente. janela de oportunidade. Aproveitando a janela de oportunidade, você pode simplesmente pegar aquilo e ao longo prazo você saber que vai dar muito lucro, que vai enriquecer demais. Existem momentos certos, inclusive sobre isso, momento certo para comprar imóvel é quando a taxa de juros está baixa. A gente está com a taxa de 13%. Por quê? Porque provavelmente você vai financiar para comprar. E para financiar, a melhor coisa é você fazer isso com juros baixos. Né? Inclusive, se você financiar com juros altos, seu imóvel, e com o passar do tempo, se os juros abaixar, você pode ligar para o banco e renegociar. Tem vários esquemas também muito interessantes que dá para fazer para você conseguir até comprar seu imóvel de uma forma adequada e não pagar tão caro por isso, né? Mas, querendo ou não, financiamento você vai pagar muito mais a longo prazo, só que qual é a diferença que também algumas pessoas sempre falam? Tudo bem, mas aluguel ele tende a crescer e ficar mais caro. E financiamento tende a você pagar e ficar mais barato. É uma verdade também. Então, sim, você vai pagar durante muito tempo ali onde você está criando raiz e vai ser menor do que você realmente viver de aluguel pelo mesmo período. Porque. Pode falar. Inclusive, eu vou até te mandar um site, né, que é do investidor Sardinha, que ele fez tem uma calculadora que ele criou, Sim. que aí ele coloca você coloca as métricas e essa calculadora ela vai te mostrar que matematicamente qual seria mais viável, seria alugar o imóvel ou financiar o imóvel, tá? Ah, eu vi esse vídeo dele. Você está com ela aberta aí? Você quer compartilhar com a gente aí, Abdias? Então, calma aí que eu vou te mandar o link dela. Não, compartilha sua tela se você quiser. Tá? Você Deixa eu mesmo faz compartilhar a aí. tela aqui. Que isso. Tá aparecendo? Eu vou ajustar aqui. Um momento só. Então, deixa eu arrumar aqui. E o legal ó, é que ele já coloca todo uma espécie de tutorial embaixo, ó, explicando de forma bem detalhada. Ó. Deixa eu só te colocar aqui direito.
Quem sabe faz ao vivo. E o legal também é que ele coloca até algumas questões interessantes. Olha, ele até coloca quais são as vantagens de você alugar o imóvel, né? Sei. Ele fala da questão dos investimentos, que a gente está mencionando aqui. Você também mais cedo mencionou a questão da mobilidade, né? Que você pode mudar de local e tal. Tem as questões emocionais, né, que a gente falou também. A gente não tá. Também não Sim, sim. vamos. Tipo, se você compra e por algum motivo o bairro não é o que você queria, ou deixa, sei lá, você muda de emprego. Se você comprou, você vai ter que. É complicado às vezes para vender, né? Não Sim. é tão rápido assim, né? Vender um imóvel. É, E aí, se você aluga, você só muda de imóvel, né? sim, tem razão. Eu vou. Você fica menos preso a diversas coisas, diversos custos também que você tem com a questão Sim. de imóveis e tal. Eu tô compartilhando aqui sua tela. Só fazer um. A gente, inclusive, recomenda, tá, essa planilha. Eu vou até te enviar lá pelo Instagram, tá? Não, compartilha, mas deixa sua tela compartilhada aí. Também que acaba sendo até de utilidade pública, né? Sim, E aquela questão do imóvel, na época dos nossos pais, pelo menos os meus pais, eles não tinham conhecimento sobre investimentos, não era tão acessível a informação, né? sim, verdade. Então, o imóvel, a compra de um imóvel era meio que a única forma aí de investimento que eles conheciam, né? Sim, E hoje em dia você consegue investir na bolsa americana sem precisar sair do Brasil, sabe? A informação, esses fluxos de capitais se tornaram muito mais simples, né? Muito mais fáceis, né? sim, isso é bom demais. Uma maravilha. Deixa eu aumentar aqui sua tela. Eu vou já deixar ela aparecendo. Tá aparecendo. Deixa eu até. Tá aparecendo sua tela aí? Deixa eu ver se ficou bom aqui. Ficou. Pode mostrar, ó, tá lá, alugar, financiar um imóvel, informações sobre o imóvel, valor da compra. Eu tava vendo vídeo sobre isso daí, é muito interessante mesmo. Ele tava explicando, mas pode dar andamento aí. Como que você faz esse cálculo aí? Tá, vamos lá. Quanto o um imóvel de quantos milhões aí? Quer fazer um exemplo alto? Põe aí 5 milhões no imóvel. Mas o valor de aluguel, quanto seria mais ou menos? Quanto que é o valor de aluguel de imóvel de 5? Eu acho que é 15 mil por mês, cara. Vou botar uns 20, né? Pode ser. Vou botar o 3%, né? Esses outros números aqui eu vou seguir a. Se fosse para comprar um imóvel desse, seria aumentado de quanto? Peraí, para comprar um imóvel desse, Isso, comparação, vamos pôr o valor mínimo, 20% de 5 milhões. que vai dar 100 mil, né? É, Ó, isso mesmo. quantos meses? 50 meses? Peraí. Não, peraí. 30 anos dá quantos meses? 30 vezes 12. 360 meses. Isso. A taxa de financiamento, qual que é a taxa, Tem mais uma ou menos? taxa, tem uma taxa a 12? 2%. É. Calcular. Olha que coisa desesperadora.
Se você só financiasse o imóvel, ó, iria custar para você 12 milhões, sendo que no comparativo, ó, a gente estava comprando um de Ô, 5. Dá para comprar quase Dias, 3. a gente fez uma gafe feia aqui. Qual gafe, jovem? É um móvel de 5 milhões, né? Isso, 5 milhões. Então, 20% de 5 milhões, na verdade, é 1 milhão. Não tem problema, a gente corrige. Pronto. Calculemos. Aí, ó. Não, de qualquer jeito, a situação continua feia. Ah, fora que você tem que ter 1 milhão para. Isso é uma coisa interessante. Se você tiver 1 milhão, não financie um imóvel. Ó, vamos lá. Resultado só financiamento. Patrimônio total, 12 milhões. Total pago financiamento, 11 milhões. Tá, você já pagou 2 imóveis. Resultado alugando e investindo. Vamos comparar o resultado financiando e investindo e o alugando e investindo. Você tem um patrimônio total de uns 10 milhões de diferença ao longo do tempo. Isso porque justamente o investimento que rende, acho que é a mesma taxa de juros na qual você está pagando. A diferença do imóvel é que também ao final, cara, isso é interessante. Ao final tudo bem, você vai ter financiamento, você vai ter um patrimônio, um imóvel 79 milhões, só que se investindo você vai ter muito mais pelo valor do aluguel que a gente colocou de 20 mil, né? Então você, com Exatamente. certeza o dinheiro vai render muito mais do que você simplesmente comprar, certo? Exatamente. Se você tivesse alugado, ó, olha o patrimônio total, ó, depois desses 30 anos, ó. 88 milhões, ó. Então, então, o patrimônio total, você ia ter pago o total de aluguel de 34 milhões, que é muito mais do total do pago do financiamento de 11 milhões. Só que o total aportado de 25 milhões, acho que está escrito ali a soma dos aportes financiados. E ali a soma dos aportes do aluguel, 2 milhões. Como é que. É porque assim, o que sobra na questão do aluguel, por ele ser menor daquilo que rende, então a pessoa está investindo. Então, assim, você está investindo muito mais do que você conseguiria investir se estivesse financiando. Por mais que você pagando, as parcelas vão diminuindo. Aí ali mostra a prestação e o aluguel. A prestação começa cara e vai diminuindo. É que o aluguel aqui não sofreu correção, não teve correção de ficar mais caro também. Senão ia bater uma diferença quase em cima. Acaba Porque. sendo chocante, né? Sim, sim. Então dá pra ter uma ideia legal, né? Nesse sentido, Sim, assim. essa planilha é bem interessante. Toda vez que você for pensar entre comprar ou alugar um imóvel, é interessante levar ela em consideração também, né? Sim. E, bom, e nada impede também da pessoa querer comprar o imóvel dela. O brasileiro ele tem essa questão muito emocional também, né? Como foi dito anteriormente, né? O, a casa própria e o veículo acabam sendo, sei lá, forma de mostrar, ó, eu venci na vida, eu tenho a minha casa, eu tenho meu cantinho, e tá tudo certo também, né? O pessoal. Só tirando uma dúvida aqui, porque tem gente assistindo a live aí e estão falando comigo pelo WhatsApp. E aí falaram que no final você pagou 3 vezes mais alugando e ainda ficou sem o imóvel. Mas assim, a parte ali do resultado alugando e investindo é o patrimônio que você tem de investimento, como usando uma rentabilidade de 12%, de 13%, 13,25% ao ano. Né? A gente não está pegando também o GPM, né, da correção do aluguel. Mas assim, o seu patrimônio de 88 milhões viria a ser bem maior do que um financiamento de um imóvel de 5 milhões que você pagou. Você chegou a um patrimônio aqui de 79 milhões, mas o que você pagou só de juros aqui compensou muito mais investir. Né? O patrimônio final, nesse caso alugando, é muito maior. A questão é a seguinte: é que aqui a gente está tá pagando 20 mil de aluguel por mês. Você deixar
Só o fato de você deixar 5 milhões, vou fazer o cálculo. Só o fato de você deixar 5 milhões na rendendo vai te dar vai te dar vai te dar 54 mil por mês. Assim, dá para pegar esse exemplo muito mais básico do que está aí. Se a gente pegar aqui 54 mil você vai ganhar por mês com 5 milhões aplicado, é um dinheiro que você vai ter sempre, né? Você está gerando aí esses juros para você sempre. Sabendo que você vai ter esses 54 mil por mês e vai pagar um aluguel de 20 mil, vai sempre sobrar 30 mil. E aí estou falando de renda passiva, né? É o dinheiro que ainda está entrando sem você fazer nada. Da mesma forma que está indo para o aluguel sem você fazer nada. Que você está pagando algo que não é seu. Então, assim, ter dinheiro rendendo, quase praticamente você está aposentado. Você pode viver em qualquer lugar assim, caro, né, numa mansão de 5 milhões, pagando 20 mil de mês por aluguel, compensando muito mais do que você comprar, né, e tipo não ter dinheiro rendendo para você, entende? E Então isso a gente assim, está falando a nível de São Paulo também, né? Que é uma das capitais mais caras. É possível que você alugue um imóvel, por exemplo, no Nordeste, de, de, do mesmo padrão, né? Pela metade do valor, ou um terço desse valor, entendeu? sim. A gente Ah, usou esse exemplo assim meio extremo mesmo, mas para tem um sintetizar São Paulo, né, e tal. tem uma esquema que eu também estava vendo. Se a gente for falar então assim, não exatamente ter 5 milhões, né? Vamos falar de uma realidade de você ter uma entrada, fazer um financiamento. Tá, tava só lendo a pergunta aqui, calma aí. Vamos falar de uma outra realidade. Eu vou voltar aqui para responder as questões aqui que eu estou recebendo por mensagem. Vou voltar para essa realidade aqui de você ter uma entrada para dar para um imóvel de vai 280 mil, 280 mil. Peraí, não está aparecendo aqui. Poxa, eu tô. Peraí, calma aí. O que acontece? Aí. Então, você tem um apartamento que custa 280 mil, certo? Certo. 280 mil, o mínimo que você precisa ter para dar de entrada. Então, o mínimo que você precisa ter para dar de entrada é 20%, como eu falei, né? Então, 20% dá uns 56 mil, se mais preciso. Então, o mínimo que você tem que dar de entrada nesse caso, 56 mil. Beleza. As prestações, eu tinha feito cálculos já para isso daí. 360 meses, um juros, eu sei que fica 2.250. 250 menos 360. Não, peraí, 280. Aí você vai tirar essa entrada e financiar o resto. Vai financiar 224. Cara, aos juros eu sei que fica 0,10. Tá, vai ficar 224, vai sobrar, vai faltar 224 mil. Desses 224 mil, as prestações, eu tinha feito cálculo lá no vídeo que eu tinha assistido, ia dar mais ou menos 1%, não, 0,1%.
calcular aqui. 224. Eu consigo compartilhar também a outra planilha, que é a dos juros compostos, tá? Acho que dá para ter acaba tendo uma dimensão melhor, né? Sim. Vou compartilhar a tela inteira, que aí fica mais fácil. Ó, se você. Aquele 1 milhão lá inicial. Era 1 milhão? Era 1 milhão. Você está falando do. Que seria a entrada, né? Do Tá. financiamento. Você colocasse. Na renda fixa mesmo, ó. Coloquei uns juros aqui bem tranquilo até, ó, 6,50 ao ano, né? Sem aporte mensal, ó. Daqui seria ao longo Só aí do. reinvestindo, né? Isso, só reinvestindo. Ao longo de quantos anos? Eu 360, né? coloquei os 360 meses, né? Isso daí daria 5 milhões e 600. Ó. 5 milhões e 60. Por que aquele valor total final tá 6 milhões? Não, valor total, né? Isso aqui são juros. Isso aqui foi o valor inicial que você investiu. Isso aqui é a somatória, né, do valor inicial com juros. Sim. E é interessante, ó, porque aqui é a tabelinha. No primeiro mês não ganha nada. No segundo mês, no mês 0 não ganha nada. No mês 1, você já tem 5 mil aí de juros. No 2, ó, 10 mil de juros. 15 mil. Dá para você vivendo desse juros aí que é pago mensalmente. Ó. Sim, sim. É, continuando só o raciocínio aqui, cara. Se eu diluir isso daqui em 30 anos. 224. Cara, eu lembro que as parcelas ficavam nesse caso aqui, 2.000 e pouco por mês, por uns juros que você ia financiar. Bom, eu sei que você conseguindo dar uma entrada dessa daqui, você consegue, você vai pagar todas as taxas do apartamento e tal. Você vai fazer uma parcela mais ou menos de 2.220, 250 por mês. E, tipo, o que eu quero dizer aqui, eu não estou defendendo que alugar é melhor, né? Mas um aluguel de um apartamento nesse mesmo modelo é o que? R$ 1.200. Entende? Só pra gente resumir aqui, depois eu detalho mais essas contas aqui. Mas assim, tendo em ideia que você tem 280 mil, dá 56 mil de entrada e tal, e você vai pagar 2.250 por mês, sabendo que o que? Isso daqui vai diminuir, cara, você vai pagar por 30 anos, bom tempo tal, você vai conseguir amortizar e tudo mais. Se você vai querer criar raiz, se você está querendo ter blindar o seu patrimônio, porque tem uma questão também, né? Uma questão que foi até me falado aqui, é verdade. De tudo que você, se você, por exemplo, falir, quebrar, ter dívida, a única coisa que não podem tirar de você é seu imóvel, né? É uma coisa que eu sempre ouvi falar também. Então, sim, ter um imóvel te protege de muita coisa. Então, eu quero falar que é mais barato alugar, mas ter um imóvel, mesmo que você financiando, dando uma entrada, pagar mais por muito tempo, vai amortizar e tudo mais, você está criando para você uma defesa, você está se protegendo com esse patrimônio, né? Mas assim, aí entra aquela questão, né? Vai muito de momento de vida, porque se você tem a vontade de criar raiz para onde você está indo, daquilo que você está fazendo, é claro que compensa mais você comprar, principalmente se você está no momento de vida, está criando uma família, tendo filhos, né, no momento, você vai querer comprar um imóvel que é seu, porque você também não vai querer uma surpresa, de repente o inquilino falar para você, ó, cai fora que eu quero meu apartamento de volta, quero minha casa,
entendeu? Você não vai precisar correr esse risco de ter essa surpresa. Então, assim, existem vários motivos e razões para a gente dizer aqui, com certeza compensa comprar mais. Agora, a questão de você também acumular patrimônio e ter um dinheiro para render, compensa muito mais você investir. Investir até em cotas de imóveis que também oscilam gradualmente junto com o custo do que vale um imóvel mesmo. É como se estivesse comprando parte de um imóvel, né, dependendo ali do tipo de imóvel, imóvel de tijolo tal, que é regulado também pelo GPM. Então você tem uma métrica ali que vai te favorecer para você, como investimento, conseguir ser melhor investido que comprar para investir, né? Que aí é uma outra questão. A gente não está falando de moral, a gente está falando de investimento. Poxa, não tenho grana, eu vou comprar um monte de imóvel para alugar e ficar rico. Vai financiar para fazer isso? Não. Hoje existe uma modalidade diferente, né? O Airbnb te proporciona ganhos maiores dependendo, são investimentos estratégicos em lugares estratégicos, em coisas estratégicas que te faz você comprar um flat, comprar um apartamento e por ele ter muita rotatividade, principalmente em áreas turísticas, você coloca no Airbnb e isso te dá um rendimento muito maior do que um aluguel. Agora, você num lugar comprar um lugar barato, onde as coisas ali estão baratas para poder alugar com um preço mais ou menos, você não vai lucrar, cara. Você não vai ter um retorno bom. E às vezes, dependendo do tempo, principalmente se for apartamento, isso eu vi um investidor Sardinha falando lá no canal dele. Se for apartamento, isso eu não sabia, cara. Passar de 5 anos ou mais, ele começa a depreciar, ele começa a perder valor. Até você não vai ter um segmento, não vai tipo, qualquer imóvel que eu comprar vai render. Você não sabe. Dependendo de se ficar muito antigo, uma coisa assim, ele chega até a perder valor. Então, como investimento, não tem uma condição legal de você comprar imóveis, principalmente se você não tem condições, em lugares assim não estratégicos, né, em lugares que não tem nada a ver, você comprar e colocar para alugar e às vezes ninguém vai alugar e você vai alugar por um preço muito baixo e o retorno do preço da qual você comprou o imóvel você quase nunca vai ver, com diversos custos que você pode ter. Você tem que aproveitar os bons momentos quando a taxa de juros estiver baixa, você tem que aproveitar momentos que vão te proporcionar grandes ganhos, mesmo em lugares, às vezes turísticos, que vão fazer você alugar por preços altos. É tudo meio estratégico e quem faz isso é quem tem grandes milhões ali para poder investir de uma forma estratégica e poder fazer a coisa do jeito certo. Né? Você sumiu, Abdias, você está aí? O que aconteceu? Você parou de Opa, eu tô compartilhar? aqui, tô aqui. Mas você pode compartilhar a sua tela? Ah, a tela, calma aí, deixa eu só. Não, se quiser, é que eu configuro aqui. Porque sua câmera some quando você para Ah, de tá, não, não, compartilhar até. tranquilo, deixa eu compartilhar aqui. Vou Não, deixar tranquilo. do. Só te avisar. Aqui, ó. Aí, boa. Então, e aí, essa realidade de vida. E mesmo assim, e aí quando a galera tem muita grana mesmo, eles vão comprar. Eles falam que assim, não, compensa mais alugar, porque aí entra na questão que a gente mostrou. Você deixar seu dinheiro rendendo, ele vai lucrar muito mais do que o custo de um aluguel de uma casa no mesmo valor do qual ele investiu. Então, assim, você vai viver bem melhor, principalmente se você quer passar só um tempo. Às vezes você não quer comprar uma mansão ali naquele momento. O cara que tem 5 milhões, ele aluga uma mansão de 5 milhões e vive ainda paga o aluguel e ainda sobra. Se ele comprar a casa de 5 milhões por 5 milhões, ele vai ter muitas outras despesas que ele até não vai conseguir arcar, entendeu? E aí, às vezes, não compensa você ter aquilo e não vai ter nem dinheiro para fazer outras coisas, se você parar para pensar. Então, o cara que deporta de muito dinheiro, e assim, a gente está falando de 5 milhões, a gente pode falar de menos ou até de mais, não sei qual que é o limite, né, dessa linha de equilíbrio, mas nessa realidade de você ter muita grana e a pessoa quer viver um tempo, compensa mais ela usar o dinheiro.
né? E tudo mais. Claro que você tem que fazer a conta para um dinheiro que vai sobrar, você vai ter que sempre fechar o mês rendendo mais do que gastando. Esse é o propósito e o objetivo de vida principal de, de qualquer ser humano, né? E dentro disso, então é legal refletir nesse quesito, entende? A gente fala dessa realidade de uma classe grande. A gente fala também, igual eu estava mostrando no exemplo aqui, um pouco de você ter uma entrada para entrar no financiamento e pagar esse financiamento, saiba que você vai pagar bastante. Você vai ter que proporcionar um pouco mais. 2.250 você vai pagar a parcela do financiamento, que vai amortizar, que vai diminuir, mas pegando como base isso daí. Consegue fazer um exemplo lá na calculadora? Então, eu encontrei algo melhor aqui, cara. Opa, Encontrei o coisa do quinto andar, tá pronto que aí? eles têm a opção de fazer a simulação de um financiamento. É interessante. A gente pode fazer isso ao vivo agora. Eu acho que. Será que ele deixa você fazer a opção de financiamento ou ele vai te mandar? Bom, enquanto você testa aí, quando estiver pronto, você me fala. Eu vou comentando aqui sobre. Passando também um resumo sobre o que eu expliquei aqui. Então, você tem para um apartamento pequeno, 280 mil, vai, que você queira comprar, você tem um dinheiro para dar uma entrada e financiar o resto, Nossa, legal, legal. Ele pode pode mandar? abrir essa tela, aham. Tá em Ele você. faz a simulaçãozinha legal aqui, ó. Patrocínio quinto andar. Isso aí. Ó, vê aí qual que. Eu filtrei aqui dos mais caros, né? Para Tem comprar? preferência de local? Alphaville? Interessante, hein? Coloquei Alphaville, né? Porque 18 milhões? Tá sonho de barato. todo afegão médio, né? E aí, por exemplo, eu coloquei esse daqui, ó. Nossa, 3 quartos, 18 milhões? Tá caro. Ah, Bom, não, continua. tipo, é uma casa, né? Tem piscininha, tudo Alphaville, tá bonito. tá bonito, não tá? Ó, dá pra Tem fazer opção várias de. lives legais, ó. Ele mostra. Ele mostra o valor do aluguel aí? Então, para esse aqui, ele só mostra para compra, né? Você vê que a galera não compensa alugar, né? Ah, tá, aqui, ó, aluguel. O aluguel geralmente está em torno de Aí, ó. 7.068. Tá bom. Cara, ó, 7.068 um aluguel dessa casa. Não, tá muito baixo, cara. Eu não sei se é isso. Põe 10 Não, mil. mas aqui, ó. Põe 10 mil. Ah, tá. Não, mas aluguel mais condomínio, vai. Vamos pôr tudo o custo aqui. Vai dar uns 10 mil, sim, sim. Vai. Uns Dá 12 uns mil. 10 mil. Quanto que 18.500 rende aí rende na A13? Cara, até menos. Põe 6% ao ano. Aqui, ó. 18? 18.500. Pode deixar 6. Ah, 6,5% não, mesmo? mas mas eu vou calcular aqui porque a gente faz ao ano. Dá 1.080.000 ao ano, dividido por 12, 90 mil. Tá, você tem quase 100 mil por mês deixando esse dinheiro aplicado, vai. Do mês zero pro mês um, ó. Cara, Já é 97 eu mil fiz, aí só de juros, ó. eu fiz um juros a 6%, né? Não coloquei nem a 13. Eu fiz um Não, juros. o meu também tá 6. E se a gente botar 13, ó, Nossa, aí é 100 astronômico, milhões ó. a mais. Então, vai, 6%, 90 mil por mês, um aluguel que está 7 mil naquela mansão. Por que eu vou dar 18.500, 18 milhões e 500 para comprar se eu posso alugar pagando em torno de 10 mil e ainda me sobra 80 mil por mês? Entende? Tem toda a liberdade geográfica, né, que você ganha, E aí, tem... aí a galera vai falar assim, poxa, mas aí o aluguel vai aumentar de preço, aí tá, não sei o que, pá. Aí você fala, cara, o aluguel vai aumentar de preço, o seu investimento também. O seu investimento não para também, né? Investimento Exatamente. também, ele é uma coisa que você tem, é uma coisa adquirida. Você só não tá vendo, você só tá vendo dinheiro, né? E dependendo do plano que você fecha aqui, se fechar um plano anual,
é possível que esse aluguel você tenha um desconto ainda, né? Nesse É, valor de aluguel. tem várias questões, mas assim, é que você pode ver que às vezes nem tem opção para alugar, né? Ele fala estimativa. Ele quase não te dá opção para alugar, mas assim, dá para ter uma ideia com o valor. Pô, tá barato, hein? 10 mil para alugar uma casa Barato, dessa? né? Tá barato, hein? É o mundo isso aqui. Nem É. eu sabia que O era esse negócio não valor, não. acaba. Interessante, Ah, tem hein? Morar academia, em Alphaville pode ser uma boa. É. tem piscininha, piscina interna, externa. Será que encontra uma dessa aí para alugar? Já faz um trabalho de corretor aí. Provavelmente, vamos pegar o nome desse residencial, né? Pega O um. cara já se interessou aí, ó, tá vendo? É isso aí, jovem. Interessante. O nome do local. Sky Imóveis para alugar. Será? Mas É porque aí acho a gente assim. pode ter uma ideia real, né? Cadê? Mas não são as Pega mansões. aqui o maior valor, né? Maior custo total. Aí, ó, 10 mil, 10,5, tá vendo? Não, pera aí, mas aí tá diferente agora. É, não, tá certo também. Tem 200 metros quadrados, 5 dormitórios. Essa É, casa aqui, ó. custa. O total do aluguel é 18.850. É Essa é a casa. Alphaville. Essa daqui são as casas de 18 milhões, ou não? Isso, isso. Ah, interessante. Na Alphaville, ó, 13 mil, 12 mil. Deixa eu colocar aqui do maior valor, né? É isso mesmo. É. 15, 12, 13, 11. Tá nessa média, total de 20 mil ainda. Aí, 20 mil que você paga ainda no aluguel de uma casa de 18 milhões. Se você tem ele rendendo 90, você Ó, ganha 90 mil 9, por tá vendo? mês, 7, ainda tá. 6. Ó, Ó, CDC. É, e é tudo Barueri ainda, não deixa interessante, hein? de ser naquela. Ó, 5.500, ó. O louco tá barato aí. Mas Só então, que dormitórios vai diminuindo sabe aqui, qual né? que é a questão? A questão, vamos falar, vamos para uma realidade. Vamos para um patamar de uma realidade daquela que a gente estava falando lá. Apartamento de 200. O que acontece? É engraçado, né? Porque você pega uma casa super cara, o aluguel ele fica menor em relação a um apartamento barato, sendo que o aluguel é 1.200 por mês. Né? Tem todas umas questões aí, tem um condomínio, tem todas essas questões que faz com que a balança inverta, né? Que você ter menos dinheiro compense mais você financiar e comprar do que se você tem muito dinheiro você alugar. Mas assim, voltando na questão também, se você tem muito dinheiro, você tem 20 milhões, você pode viver numa casa de 20 milhões pagando menos aluguel e rendendo mais dinheiro, só que ao mesmo tempo você vai comprar um imóvel mais barato. Você vai pagar 1 milhão, que seja, você tem 20 milhões, você vai pagar 1 milhão para ter um imóvel seu. Entendeu? Você vai ter esse custo, porque aí já não é uma questão também financeira, é uma questão de patrimônio, é uma questão de segurança, é uma questão de ter algo seu para você morar, né, se você quer criar raiz e tal. Mas assim, não tem problema nenhum você também é, ter um patrimônio na bolsa, né? Ter um investimento que vai sempre também te proporcionar uma vida de renda passiva e você poder viver, porque querendo ou não, as pessoas pensam que não, mas você ter empresas, parte de empresas nas ações, ter cota de imóveis, é você viver basicamente com alguma coisa, sabe? Você está com um produto, não é um dinheiro investido em algo arriscado. Você está comprando coisas, está comprando cotas de imóveis, quando você compra um fundo imobiliário, você está comprando partes de empresa, quando você compra ações. Então você está adquirindo coisas também. Não é investir, não é um dinheiro que está jogado assim no ar. E aí, tipo, será que eu vou ganhar ou perder? Não, o investimento é você estar comprando alguma coisa também, né? E assim, para investir compensa muito mais. No caso de comprar um imóvel, quer dizer, cotas de imóveis, do que comprar um imóvel para ver se alguém vai alugar. Porque às vezes você nem sabe, cara. Você vai comprar um imóvel para ganhar com aluguel, você nem sabe se vai conseguir alugar, você vai pagar um monte de taxa,
Você nem quer morar ali, você está comprando porque você acha que você vai investir, e aí você fica preso no imóvel que às vezes não tem liquidez, ou seja, não vai conseguir vender. Eu conheço gente que comprou, pagou um monte de tempo, amortizou tal, que agora quer sair do local e não consegue. Por que não? Porque eu tinha que comprar, mas ninguém quer comprar o imóvel da pessoa, porque comprou às vezes num lugar ruim, o imóvel é num condomínio mais ou menos e tal, ninguém quer, cara. Tem, sabe? Aí tipo, você perdeu dinheiro. Não perdeu dinheiro, mas tá parado ali. Da mesma forma Ou que um então, fundo imobiliário. ou então, às vezes, ocorre o contrário, né? A pessoa comprou numa época que aquele local era bom, e aí hoje, sei lá, por vários motivos, esse local hoje não é bom mais, né? É, a estratégia de investimento para o cara que tem muita grana é comprar um imóvel em ponto turístico, porque sabe que vai ganhar com Airbnb, ou até pode cobrar um aluguel exorbitante ali, pode ir a mais, além do que, porque tem gente, Paradisíaco, porque né? é demanda, né, mercado. Se tem gente Sim. alugando por esse preço, você vai alugar. Então, assim, é muito de específico, cara, é muito específico. Agora, mas eu não defendo o ponto de viver de aluguel. Eu estou defendendo o ponto que não é a pior coisa do mundo viver de aluguel, porque se você acumular patrimônio para render, você não faz isso comprando imóvel, né? Você faz isso investindo em coisas, em guardando dinheiro, investindo em taxa Selic, em CDI, investindo em renda fixa, é, também colocando um pouco em renda variável e até mesmo ganhando aluguéis de cotas de imóveis dos fundos imobiliários. Porque se você fizer uma conta, falando rapidamente aqui, mas pode fazer uma pesquisa, você vai ver. Compensa muito mais para investir fundo imobiliário, você comprar as cotas e ganhar os aluguéis por mês, do que comprar uma coisa e tentar ganhar aluguel, comprar um imóvel físico lá, em vez de comprar uma cota, e tentar ganhar com o aluguel daquele imóvel, porque você vai ter que achar inquilino, vai ter que ter quem pague, Tem dor de tal. cabeça, né? Com inquilino, E aí muitas vezes. beleza, você vai financiar, aí você vai pôr para alugar. É, é um risco, né? Tudo depende também da onde, por quê, finalidade. É um investimento de risco. Imóvel, Total. comprar imóvel tem que saber fazer. Mas aí Ó, defendendo. esse aqui mesmo que eu tô. Eles até colocaram promoção aí, ó, reduziram o preço. Ó, dá para ver nitidamente, ó, que é um imóvel que tá há muito tempo sem ninguém, ó. É, Já tá vendo? A cor tá tudo. A fazer uma parede tá soltando reforma e tal. O cor, cara ó. tem que investir numa reforma, né? Ó, ó, o estado da parede. Então. Provavelmente tem um tempão que tá o imóvel parado aí, ele tentando alugar, ninguém quer, né? Ó, ar-condicionado, tudo. Ó, o estado da casa. É, então. Ninguém quer, aí tá aí, o É, você não paraíso, quer. tipo, abandonado, né? Então. Tem que ter propósito, né? Porque aí, Sim. vamos defender o ponto de você comprar agora. Vamos defender o ponto de você comprar. A gente falou a gente falou de alugar, vamos defender o ponto de comprar também. Então, assim, se você tem uma realidade onde você tem possibilidade de dar uma entrada no valor total de imóvel, e que seja o mínimo que seja 20%, e pagar as parcelas de mais ou menos 2.250 por mês, isso contando que você está financiando 2024, então vai ser o dobro, eu não lembro, não sei calcular, é que eu peguei o exemplo já pronto, esse daqui, e eu sei que as parcelas dando essa entrada mínima de 20%, pagando 224 financiado, você vai pagar 250 por mês. E o aluguel desse mesmo local, você está pagando 1.200. E aí você fala para mim, poxa, então compensa mais alugar porque está mais barato? Depende. Se você está dando uma entrada de 56 mil e você ganha 5 mil por mês, 6 mil por mês, você quer muralista, quer criar raiz, você dá a entrada, você vai pagar, você tem família para sustentar, você quer ter os seus filhos ali e tal, você tem certeza que você vai viver ali, você vai pagar esse financiamento, vai viver durante 30 anos pagando, vai amortizar, vai pagar muito mais rápido, vai ter um negócio que é seu, vai ser lindo, com certeza, mas você tem que ter proporcional ao que você possa pagar aquelas parcelas e conseguindo investir. Vai ser o melhor dos mundos, cara, porque você vai também conseguir. Vai chegar uma hora que as parcelas do financiamento vai ficar o mesmo valor do aluguel,
e você vai conseguir até investir mais, né? Mas no momento, no exato momento, assim, dependendo do quanto você ganha, se você ganhar 3 mil por mês, acho que 3 mil ainda fica difícil pagar um aluguel daquele, né? Vai, uns 4 mil por mês, mais ou menos, você consegue pagar uns 1.200 de aluguel e... não, acho que ganhando 3.500, mas você consegue pagar 1.200 de aluguel e aí investindo o dinheiro para conseguir uma entrada, para conseguir comprar o apartamento e também procurando ganhar novas fontes de renda e tal. A questão aqui é simples, né? Se você conseguir pagar bem 2.250 numa parcela, então sim, dá entrada, vai. Se você conseguir dar uma entrada maior, melhor ainda. Ah, fica um tempo no aluguel, entendeu? Assim, o que eu quero dizer não é ruim, não é o pior dos mundos você ficar um tempo pagando aluguel, né? Se você tiver cabeça para juntar dinheiro para poder investir. Por quê? Porque o dinheiro que sobra, que você investe, nunca é perdido. Se você, o que a gente está tentando explicar aqui é que se você ganha até 7 mil, vai, 10 mil, você ganha 10 mil e paga 1.200 de aluguel, se você conseguir investir 5 mil por mês, ao longo de um pouco de tempo, é muito melhor você investir isso e isso acumular dinheiro do que às vezes eu pagar muito mais no aluguel e conseguir investir menos, né? Era essa a ideia que a gente estava dando lá na outra questão. Mas uma coisa é verdade, né? É, a disciplina do brasileiro às vezes é um pouco falha. Então, assim, É muito emocional, né? É uma matemática, uma finança muito emocional, né? você não vai guardar dinheiro. Não vai, não vai. Vai gastar. Ganhou mais, vai gastar mais. Vai querer comprar aquele Não, carro melhor. Vai querer. cara, Vai que, só se vive uma vez, é. tá Como é que ligado? é? Aí depois fala, nossa, eu acho que eu vivi demais, né? Mas a questão é que, proporcionalmente, a gente passa os dois melhores dos dois mundos, mas proporcionalmente, cara, se é um lugar bom que você quer morar, compra. Compra sim, cara. Você tem certeza, compra. Mas se você alugar, junta. Se você alugar, faz sobrar. Faz sobrar dinheiro, porque se você fizer sobrar dinheiro com a diferença na qual você poderia estar pagando uma parcela de que você está comprando, mas você está alugando, está pagando menos, faz sobrar dinheiro para você juntar, porque se você juntar dinheiro aos juros também, aos juros que você estaria pagando se você estivesse comprando, vai compensar, entende? É essa a ideia que a gente quer dar. A gente não está falando aqui também que, será que é melhor comprar ou alugar? Finalizando nessa questão aqui, será que é melhor comprar ou alugar? Cara, tem duas condicionais. Se você comprar, esteja ganhando bem para isso, consiga juntar dinheiro para você conseguir também investir. E se você estiver alugando, tenha disciplina de juntar dinheiro também para investir, para você conseguir acumular dentro dos juros aquilo que você E, vai te render. sim, e tenha também uma reserva para isso, né? Porque tem muito caso que a gente vê que a pessoa depende exclusivamente do emprego que ela tá para conseguir pagar as parcelas do financiamento. Sim, E aí, por algum motivo, ela é mandada embora, alguma coisa assim, perde o emprego, acabou. Fica lá, tipo, com um apartamento que não é dela ainda, né? Tendo que pagar as parcelas, não tem dinheiro guardado e fica meio que escravo ali do financiamento, né? Olha o perigo aí. Isso também acontece muito em carro, né? bem pensado, Dias. E o perigo é que justamente você está financiando o apartamento não é seu. O Sim, exatamente. apartamento é do banco. Se você não conseguir pagar, você devolve. É essa a brincadeira. E é E é complicado até um pouco sem uma triste, né? reserva. Uma vez, eu lembro que uma vez, quando eu era mais novo, eu tava no ônibus, aí entrou um rapaz bêbado, assim, tipo, meio que triste, chorando. Chorando para um amigo, né? Falou, nossa, cara, eu comprei um carro. Ele comprou um carro muito bom para a época, né? Ele estava trabalhando, acho que era de cozinheiro, era alguma coisa assim. E aí ele foi mandado embora e não tinha condição de pagar as próximas parcelas. Aí parece que teve uma blitz, alguma coisa assim, e levaram o carro dele. O que foi pago perdeu, né? Uhum. E
E ele ainda conseguiu contrair dívidas. Olha a situação, né? Então, financiamento é uma coisa séria, por isso que eu falo, cara. Se você for fazer, tudo que você for fazer na vida, né? Tenta não fazer fazendo com que a conta feche, mas sempre faça com que a conta sobre. Sim. Porque Aí, nesse mês ela fecha, tá? Mas e o próximo mês? Como é que fica, né? É, então, assim, é legal falar que, independente se você for comprar ou alugar, que possa sobrar. Somente você vai pagar nos primeiros meses 2.250, que faça sobrar dinheiro a partir daí, tendo pelo menos mais que o dobro disso, para você fazer render, para você investir, tanto nessa opção quanto na outra, no de aluguel. Porque às vezes o aluguel é mais barato, sobra mais dinheiro. Vamos supor que a pessoa ganha a mesma coisa, um alugou, o outro comprou. Se o que alugou não investir, o que comprou, lógico que vai estar muito melhor lá na frente. Principalmente com o apartamento que é dele. Também, agora, o do 1.200, se ele for investir mais do que consegue o que está financiando, o que tem 1.200 ele vai juntar um patrimônio que ele vai poder, às vezes, dar uma entrada melhor, pagar menos parcelas, num apartamento futuro, da onde ele tem certeza que ele quer morar. Entende que depende, mas você tem que fazer isso justamente com racional, né? Fazendo com que a coisa seja, aconteça do jeito certo, né? Aconteça de uma forma que seja viável nos dois mundos, nos dois cenários. E não apenas que seja eu vou comprar, vou me meter em dívida, não vou conseguir ter dinheiro para mais nada, mas eu vou comprar aquele apartamento. E aí entra no caso que você falou, você tem que ter uma reserva, né? Tem que saber administrar isso. Então, às vezes, compensa mais você começar alugando para juntar uma reserva do que você não consegue pagar agora num apartamento. Até porque às vezes você não tem a entrada. Se você não tem 56 mil para dar de entrada, você não vai pegar um empréstimo de 56 mil. Porque aí Para você. pagar, você vai ter juros em cima de juros, né? Você vai teoricamente pular no buraco, né? No abismo aí, ó. É, Suicídio financeiro que se chama, né? exato. Você não vai financiar até a alma para poder comprar um apartamento. Calma. Não tem problema alugar, cara. E uma vez eu li um livro, eu não lembro mais o título do livro, mas nesse livro ele falava que hoje o cidadão pobre da nossa sociedade vive melhor do que um rei da Idade Média, por exemplo. Se a gente for analisar bem, hoje os custos estão muito mais baratos, sabe? Tem muita coisa que você não precisa mais comprar, você pode alugar e tá tudo certo, sabe? Sim. Questão de veículo, imóvel, ou até equipamento, mas você pode alugar, não, Cara, é sabe? algo interessante. O mundo mudou muito, assim, para surgiram várias empresas, né? Por exemplo, hoje, um filme, ninguém vai na locadora mais comprar um filme, né? Sim. A gente assiste pelo streaming. Olha a diferença de custos. Querendo ou não, é um Lá, aluguel, né? Você está alugando um tipo, streamer. Você não está comprando mais o DVD. exatamente. Olha a mudança que está tendo, né? Livro, você consegue lá pelo Kindle, teoricamente alugar o livro, ao invés de você comprar. E isso torna a vida mais barata, né? O custo da nossa vida hoje é muito mais barato do que dos nossos antepassados, né? Sim. E talvez essa questão deles obrigatoriamente comprar e tal tenha a ver um pouco com aquela questão da inflação que tinha, né? Até antes do Plano Real, que as Sim. únicas coisas que não perdiam valor eram bens móveis, né? Sim. Imóveis, né, no caso, terras, casas, fazendas. Só que hoje a gente, economicamente falando, a gente está muito mais saudável, muito mais equilibrado como país, né? Então tem coisa que a Totalmente está, gente na verdade. a gente mudou. É aquela história, né? A mãe ela faz o prato de uma forma, aí a filha ou o filho replica o prato da forma que a mãe fazia, só que tipo, em outro contexto. Não tem mais sentido de ser dessa forma, sabe? Boa, bem legal. Tipo, beleza, meu pai comprava, meu avô comprava, eu também vou comprar. Tá, mas a gente tá num outro contexto, cara. A gente tá
Os meus avós, eles criavam galinha e, tipo, as galinhas que eles comiam eram as que eles criavam. Hoje a gente é muito mais cômodo você ir no açougue e comprar, né? Sim. Ou ir no mercado e comprar. Você Então a gente falou, tem que. você falou uma coisa interessante. Continua, desculpa. Não, a gente tem que estar aberto para o novo também, né? Sim. Então, a nova geração que está vindo, isso que eu faço. Você tocou num ponto interessante. A nova geração que está vindo, ela tá muito viajante. Ninguém mais está parando em lugar nenhum. Ninguém está criando Tá mais raiz. nômade, né? Tá mais nômade. E até mesmo em família. Não é só uma questão de tipo, tô nômade porque eu tô vivendo sozinho. Ou em grupo e tal. Não, é porque a galera tá mais fácil, né? O Airbnb proporciona isso. Tá mais fácil para outros lugares, outros países e tal. Querendo ou não, quem tem pontos turísticos, igual eu falei, imóveis e pontos turísticos, está se dando bem. Uma nova modalidade de vir trazer lucro, mas aí você tem que estar específico nesse tipo de questão, né? Isso que você for fazer. Mas a verdade é essa, ninguém está mais comprando imóvel porque a galera prefere se mudar, a galera tá querendo ir para outros países, a galera tá querendo viajar. Ninguém tá querendo. Tem gente que mora em Kombi hoje em dia, trailer. E é mó legal isso, cara. Eu acho muito da hora. O pessoal viaja o país inteiro e trabalha home office. Todo mundo agora é home office, trabalhar de fora e tal. E faz vários tipos de negócio. E, cara, proporcionou uma realidade muito da hora para muita gente, que é essa liberdade geográfica. Então ninguém quer parar mais. Pouca gente tá adquirindo imóveis e, assim, pelo fato de você não ter demanda e aumento da oferta, até tende a cair algum no valor dos imóveis de você ter Exatamente. futuramente, E se são, ficar e nessa são coisas que na proporção. época dos nossos pais também não tinha, né? Meu avô, não tá, coitado, faleceu sem saber o que era home office. Né? Hoje já tem essa mudança, né? Uma vez eu li um livro que falava que ao invés de você amaldiçoar as mudanças, você tem que saudar essas mudanças, né? Assim que surgiu o primeiro carro, o primeiro veículo, né? O pessoal que andava de carroça amaldiçoava. Nossa, meu Deus, isso aqui é muito perigoso, não sei o quê. Teve movimentos de pessoas contra os veículos, porque achava que as carroças eram melhores e tal. Quem acreditou nos veículos se deu bem, entende? Então a gente tem que sempre estar aberto aí para novas possibilidades, né? As novidades, né? Você falou até Para as das novidades, exatamente. locadoras. Não se É, prender no passado, né? exatamente. Muita coisa vai mudando. A gente tem que saber a onda tá caminhando. E, Exatamente. e assim, mas assim, naquela questão emocional, de falar de financeiro, todo mundo quer ter uma casa, né? Só que tem duas percepções, né? Tem o fato de, sim, vou ter uma família, vou criar uma raiz, vou morar naquele lugar, vou ter uma casa minha que eu vou poder moldar e fazer o que eu quiser nela. Agora, tem aquela percepção meio, aquela falsa segurança de, não, isso que você falou, meu pai fez, meus avós fizeram, eu tenho que fazer também porque ela vai trazer segurança. Tem gente que fala assim, não, eu só caso se eu tiver uma casa própria, e às vezes compra um apartamento onde nem quer, nem sabe se vai gostar, sabe? A pessoa às vezes nem tem filho nem nada. E assim, se a pessoa juntasse o dinheiro que comprou o apartamento ao longo dos tempos, conseguiria hoje dar uma entrada e comprar num lugar que quer, uma coisa bem melhor, sabe? Exatamente. Você pode morar de aluguel e comprar um que está construindo para ser seu. Não, eu não sei, não posso falar, não fiz o cálculo para saber se compensa isso, aí é outra coisa. Mas assim, o que eu quero dizer, dos planos de às vezes passar essa falsa segurança por um propósito ruim, pode fazer você sofrer consequências lá na frente. Porque aí eu conheço esse casal que aí tá tentando vender o apartamento que comprou, porque, não, eu vou casar, tem que comprar apartamento. E não consegue vender, porque viu que o lugar não é legal e tal. E não tem liquidez, cara. É que nem você comprar uma ação e querer vender ela cara e não tem gente comprando caro aquela ação. É a mesma coisa, você comprou um apartamento caro e fala assim, não, ele valorizou, ele tem que vender caro, mas ninguém está comprando, então ele não vale aquilo. Se ninguém está comprando, Exatamente. ele não vale aquilo, entendeu? É que É, tem um negócio chamado liquidez, né? Se não tem liquidez, eu vou dar o valor de 3 milhões, tá? Mas alguém fez proposta? Não, então não vale isso, não sabe? vale isso, entendeu? Então, assim,
querendo ou não, vai valer menos daquilo que às vezes você comprou, principalmente se financiado, que você pagou o dobro. Né? Ou não, claro, se for amortizando, tem todos os esquemas aí para você fazer a coisa do jeito melhor possível. E aí, nesse esquema, a pessoa não consegue sair, fica lá, paga, tem que pagar condomínio, não pode mudar, sabe? Fica preso. E, sabe, ter certeza de onde você vai, você não precisa tomar uma decisão na hora. Não precisa sentir uma segurança. Porque você investir seu Exatamente. dinheiro e você ter seu dinheiro no mercado financeiro, ter seu dinheiro numa corretora, em imóveis, assim, seja mais de 100 mil, 200 mil e ficar acumulando isso, vai te gerar aluguéis, como se tivesse um imóvel. E assim, você vai estar investindo em alguma coisa que vai te dar um retorno de uma renda passiva que vai ser relevante até para pagar parte do seu aluguel. Às vezes você não vai conseguir uma renda agora que vai gerar 90 mil por mês para você pagar um aluguel inteiro. Mas assim, cara, gerando 1.000, 1.500 por mês, tendo lá uns 200, 300 mil de investindo em cotas de imóveis, você já está pagando um aluguel, cara. Você já está pagando um aluguel razoável, entende? Eles compensam muito mais do que simplesmente você pegar e partir para comprar, usar todo esse dinheiro para comprar. Entende? Vê o momento, porque aí ali é onde você vai, você quer criar raiz, você vai entrar no financiamento, então entra, sabendo que você vai viver, morrer ali, que é o lugar dos seus sonhos, onde tem escola perto, tem um mercadinho ali do Escola, lado, hospitalzinho, tem um né? E aí hospital. tem outro detalhe, tá? Que a gente pode mencionar. A partir do momento que a população está envelhecendo, aí tá, a pessoa quer ter o imóvel dela. Só que ela não tem um plano de saúde. E ela tá ficando mais velha. E aí, como é que faz? Ah, não, do plano de saúde? Como assim? Me explica melhor. Não, por exemplo, a pessoa fala assim: ah, vou comprar meu imóvel porque, ó, vamos traçar aí o panorama do brasileiro médio, né? Ele tem uma única fonte de renda, que é o trabalho dele. Ele já está numa idade que já não tem uma certa atratividade para o mercado, Sim. ou seja, ele pode ser descartado. Ele vai lá e compra financiado e ele não tem um plano de saúde E ele não vai conseguir interessante. pagar nada, né? Ele vai acabar entrando naquilo que a gente chama de suicídio financeiro, né? Então, e é engraçado, cara, que se você for ver, se você acumular seu patrimônio em cotas de imóveis ou até ações que pagam dividendos, cara, você vai estar rendendo aí no final da vida uma aposentadoria. Uns 10 mil por mês você tira. E se você Exatamente. tiver chega quase perto do 1 milhão, que é basicamente o que você paga aí para Previdência, sabe? Se você tiver juntado bastante ali, estuda investimento, estuda onde investir, você quer investir, eu quero investir em imóvel para poder alugar. Cara, estuda fundos imobiliários. Estuda lá. E hoje a informação tá tão disponível para a gente, sabe? No Então, YouTube você abre, você tem acesso a tudo, sabe? sim. Mas, Então o conhecimento tá mais fácil, mais acessível, né? sim. Eu sinto que a galera gosta mais quando a gente defende que tem que comprar, né? E Não, a galera fica geralmente revoltada quando a gente fala alugar, você tá doido, mas alugar. sente mais Mas confortável. são mudanças, né? Mas tem a tal ó, me fizeram uma pergunta aqui, eu vou ler agora. Mas tem a tal da segurança da. Falaram assim, ó. Como que é? Principal questão de comprar ou não imóvel eu preciso blindar meu patrimônio? Foi uma pergunta que ela fez. Pensando na compra de um imóvel como investimento no aluguel como fonte de renda passiva. É uma. Ah, não, peraí. Eu tô falando. Tipo, eu preciso blindar meu patrimônio? Foi a questão que ela fez. E assim, como ela fez outra pergunta aqui, se compensa com investimento de renda passiva. Como investimento de renda passiva não compensa, porque como investimento de renda passiva você coloca seu dinheiro no mercado que vai render muito mais do que você comprar um imóvel para pôr para alugar. Né? Você tem uma proporção quase igual, sendo que no imóvel que você comprar você vai pagar muito mais coisas, você vai pagar várias coisas ali de taxa, de não sei o que, e pá, que você comprando rota de fundo de investimento, você vai estar comprando a cota, onde no mercado vai ter a liquidez para você vender. Assim como se você comprar uma casa
e tipo, em 30 anos você não sabe. Ah, 30 anos agora o metro quadrado vale. Eu comprei por 100 mil, agora vale 300 mil. Aí você fala, nossa, porque o metro quadrado valorizou. Tá, alguém tá comprando? Não. Então não tem como, cara. Entendeu? É aquilo que você falou, não tem liquidez. Vale muito, mas não tem liquidez. Existem várias ações na Bolsa de Valores que vale R$ 20, mas a galera tá comprando por 10. Não, Entende? não tem liquidez. Que dá para relacionar tudo. É produto da mesma forma. Um imóvel é um produto e um investimento, uma cota, é um produto da mesma forma. Então, assim, cabe você estudar, ver os melhores, ver o que pode valorizar, o que vai ter é, bastante rentabilidade ao longo do tempo. Você pode comprar e se proteger. Você vai se proteger sempre na renda fixa, reserva de emergência e tal. Você pode investir em imóveis daquela forma. Porque é um risco investir no mercado financeiro, é um risco investir em fundos imobiliários, da mesma forma que é um risco você investir em imóveis, porque você não sabe se alguém vai comprar futuramente, você não sabe se alguém vai querer alugar aquele imóvel. Então, assim, é um risco da mesma forma. O que eu quero dizer aqui, nesse panorama de investimento, não compensa, no meu ponto de vista. Não compensa. Compensa muito mais você investir em fundos de imóvel. É só você pensar, vou investir 200 mil, consegue ver quanto é que dá 200 mil nos fundos imobiliários aí? Mas dá por volta Qual, de qual fundo? pode ser qualquer um, porque a média é essa, mais ou menos. 0,6 por ano. Vamos lá, investir 200 mil é 0,6. É, Tem uns aqui de 0,89, né? Bom, vou pegar o. Não é recomendação, tá, pessoal? O HGLG, né? logística, sei, tinha um desse daí. Tô na sua tela já. Ó, o dividend yield dele, ó, anual, ó, tá 10%, pagou, 10,17. pagou Ah, 10%. Então, exatamente. Ou seja, a cada 100 mil você vai tirar 10 mil aí por ano, né? Só de rendimento. Um imóvel é meio difícil, ó, né? se Você eu compra. investir 200 mil nele, então, é, 10% ao ano, eu vou ter 20 mil ao ano, dividido por 12, 1.600 por mês. Então, assim, ó, entende a proporção, o Abdias, Sim, nesse sim. exemplo? Que O legal. imóvel, esse proporcional, ele tá abalado, né? Cara, 200, Aquele lá de 15 milhões e o aluguel era 7 mil, olha a diferença. entende? Então, Né? eu investi 200 mil em cotas de fundo imobiliário, estou recebendo um aluguel de 1.200. Legal, vou comprar um apartamento de 200 mil reais, vou pagar. Isso se eu não financiar, tá? Se eu comprar à vista. Vou pagar um monte de taxa lá, que eu sei lá o que tem, que você paga quando você compra imóvel, que eu nem lembro mais. E aí, tipo, então você paga as taxas, você paga um monte de coisa, e aí, beleza, pagou imóvel, tem custo de outras coisas também, que eu não sei. E aí você quer comprar para investir. Aí você pagou um monte de coisa, então 200 e poucos mil, 260 mil, vai por assim. E aí você põe para alugar por 1.600. Vai, põe por 2 mil aí. Aí tem que achar quem aceite, o inquilino tem que ficar, você vai ter a dor de cabeça de saber se ele vai cuidar bem do imóvel, se o imóvel vai estar bom, e vai ter toda aquela trâmite de você ser o dono, aquela dor de cabeça de às vezes você não sabe se é um inquilino bom, se é um bom pagador, se vai dever, se vai às vezes bagunçar o seu Se vai apartamento, depredar o imóvel, né? Tem depredar. todo esse fator aí, né? E sendo que num fundo imobiliário você só tá lá, pá, pum, beleza. Entendeu? Por isso que eu defendo a ideia de que é legal você criar a raiz onde você quer e comprar um imóvel da certeza daquilo que você quer. Né? Ter certeza do que você vai ter mesmo. Quer financiar? Financia, sabendo que vai sobrar e que não vai faltar para que você possa investir. Sempre faça as contas para que possa sobrar para você investir. E se precisar viver de aluguel, não é o fim do mundo. Mas também pegue um aluguel racional proporcional ao que você ganha, sabendo que você pode investir aquele valor. É isso. Certo, Abdias? Correto, correto. Olha aí.
está E mostrando. foi isso, né? E Aí é depois isso. vocês podem até fazer uma regra de 3 aí, ó, de 15 milhões aí, pegar quanto seria os 10% desses 15 milhões, né? Perfeito. Eu queria ver, vou tentar entrar aqui. Eu não consigo ver o chat. Não sei se tem gente que comentou ou falou alguma coisa. Eu tava vendo pelo WhatsApp algumas questões, porque Cento justamente. desses 15 milhões, né? Perfeito. Deixa eu só fechar aqui. Eu queria ver, vou tentar entrar aqui. Deixa eu só fechar aqui no. Eu não consigo ver o chat. Acho que eu. Ah, aqui o som. Tá. Acho que. Não, beleza. Ninguém perguntou. Tem uma questão aqui no chat. Tá ótimo. Ó, a diferença, o outro lá de 15 milhões, os 10%, né? Enquanto no outro vai estar 7 mil e pouco, esse aqui tá dividido por 12 agora. Tô na sua tela aí. Aí, ó. 187.500. Tem uma diferença gritante até, né? Mas a gente tem que levar em consideração também o gosto pessoal da pessoa, né? Matematicamente, esse seria o melhor caminho, né? Eu acho que tem que ser um plano bem pessoal para você comprar, ter certeza onde você vai morar. É um investimento que vai ser, cara, vai ser pra sua vida, sabe? E, Exatamente. então, por isso que eu falo que é relativo. Eu não vou dizer para você sentir diferente. Eu não vou falar para as pessoas assim, cara, sintam diferente. Não pense que isso é segurança e tal. Investir é melhor. Não, vai de cada um. Vai de cada um ter a sua propriedade, ter a sua defesa do patrimônio, porque às vezes você tem uma empresa e aí caso aconteça ter uma empresa, a empresa entre em falência e tal, ninguém pode mexer no seu patrimônio, no seu imóvel, né? Então, sim, você está blindando, de certa forma, aquilo que é seu, né? Pelo menos no Brasil, você não perde isso nesse sentido. Então, são esses os pontos, né, galera? São essas ideias de se ter um imóvel. Eu acho muito legal depois a gente fazer um Reels resumindo aí o que foi falado. É que tem muita coisa ainda do Brasil que ainda existem mitos, né? O povo brasileiro é um povo que, de certa forma, ele teve traumas, né? Traumas econômicos e o susto passou, porém o trauma ainda fica, né? De forma inconsciente, né? Essa Sim, questão do imóvel, a questão da inflação lá, de todos os dígitos, né? proteção e tal. E aí passou essa fase ruim, mas o pessoal ainda ficou traumatizado, né? É porque a galera. Então, a maioria das pessoas ainda não conhece a bolsa, né? Não conhece você Sim, investir no e tesouro, antigamente a Selic. bolsa era algo muito distante, muito. A galera investia em poupança e a poupança foi a única coisa que foi confiscada no É, passado, tá ligado? E é aí, meio tipo, é engraçado, mas é triste, sabe? Eu tenho o meu bisavô mesmo teve confiscar a poupança, coitado, né? Foi traumatizante. sim, imagina. E era a única coisa que tinha. Hoje, pessoal, hoje existe um negócio chamado FGC, tá? Fundo Garantidor de Crédito. Então, até 250 mil aí por CPF na renda fixa, tá? Você tem essa garantia, tá? SDI e Você tal. vai ser confiscado, não, tá? Independente aí do governo, do partido, de quem está no comando do país, isso não ocorre, tá? Só não adianta E você ter garantia de dinheiro e o dinheiro não valer mais nada, né? Mas aí é outra coisa. por isso que é bom também diversificar entre outras moedas também, né? Não só no real. Inclusive, na próxima live, a gente pode falar também um pouco sobre a segurança do Brasil, né? Financeira, né? Vamos, Falar um pouco vamos sobre sim. as reservas do Brasil e tal, até para passar o contexto pro pessoal, para tranquilizar um pouco, né? O Brasil hoje é um país que ele é superavitário, né? Tem a renda dele, vai, entre aspas,
tá guardada em vários tipos de moedas, né? Dólar, euro, ouro, tem várias, ien japonês, tem várias moedas que o Brasil tem em caixa. Então, aquele cenário lá dos anos 80, aquela loucura, aquela bagunça, aquilo ali é uma coisa que tá no passado, né? Sim. E eu espero que não vai voltar nunca mais pra gente. Ah, vamos sim, Dias. Próxima live a gente pode falar um pouco da história, Fazer dessas coisas aí. uma Você menção, né? dá, você vai dar uma aula para nós de Não, economia. aula não, será um Como que é? diálogo, né? Ah, Até para trazer um ok. pessoal aí que teve a poupança confiscada, brincadeira. Acho que nem existe mais, né? Não sei, verdade. Meu bisavô, ele confiscaram a poupança dele. Um negócio meio. Foi muita gente que sofreu com isso aí. É um Brasil que a gente meio que não viveu, né? Tava uma vez falando com meu pai, ele falando que teve uma época que o dinheiro aqui era o dólar, mas não é porque o real era. Não porque a gente era liberal, mas é porque o real não valia nada. Não, não é nem real, né? Era equiparado, na verdade, o dólar e o real. É, e aí as coisas eram dolarizadas, o nível. E aí hoje o dólar tá mais forte que a gente novamente, né? Sim. Ah, eu Mas acho que bom, essa é uma outra discussão interessante, mas eu acho que é porque a gente se fechou muito para tecnologia, para investir em fabricação. Teve uns governos aí que a gente passou no passado. Eu lembro de ter ouvido isso nas aulas de economia, em que eles queriam fazer os produtos só brasileiros, usar no Brasil, não queria trazer nada de fora. E a gente ficou muito sim. retrógrado, né? Porque a gente não avançou na pesquisa nem nada. A gente Tinha avançou na a economia. Nike brasileira, né? Que era a Conga. Tem É, umas histórias assim. Eu pesquisei alguma coisa por fora. legal. Sim. Era um sapato feio que você tinha que amarrar o cadastro pelo solado. Era um negócio meio bizarro, assim, né? E depois que abriram o mercado, né? Sim, No final, as indústrias que eram boas, elas se mantiveram, né? Quem não era bom, infelizmente, faliu, né? sim, O mercado, como a vida, é isso, né? Competição, né, cara? E você vê que teve outras indústrias do Brasil, por exemplo, a Embraer. Ontem mesmo estava assistindo um documentário sobre a Embraer. Foi fundada por um brasileiro e tal. E ela bate de pau a pau com as maiores empresas do mundo, né? De aviação. imagina. Então, a competição ela acaba se tornando saudável, né? Para um país, né? Porque você se motiva a querer fazer melhor, né? Você Sim, encontra, exatamente. todo mundo cria a solução para o problema. Aí alguém vai lá e vê que existem outros problemas. E aí tenta criar a solução em cima daqueles problemas e melhora o produto. E assim vai, sucessivamente. Exatamente. E hoje temos indústrias assim que a gente fica. Eu, pelo menos, eu fico chocado, que a nossa indústria farmacêutica hoje é uma indústria muito forte, né? Grandes nomes aí, né? Inclusive algumas até listadas em bolsa. É verdade. A nossa indústria de maquinário pesado, tem muita coisa boa, né? Só que o brasileiro, às vezes, ele não. A bolsa me fez conhecer um pouco esse lado que eu não conhecia, né? Sim, Nossa, que a partir do momento que você estuda mais a bolsa, estuda mais as ações, você começa a conhecer os setores do Brasil, sabe? O Brasil é forte em setores que a gente fala, nossa, mas a gente não é só agro, não, a gente é bom em muita coisa tecnológica, assim, padrão sim, NASA, né? sim. É, Então, sim. e eu acho que esse nosso projeto aí de mostrar as coisas pro pessoal acaba sendo também uma forma de, sei lá, Expandir. ajudar a mudar mentalidades, né? Trazer um despertar, né? É legal a gente sempre trazer aí mais objetivo possível, trazer assim, nunca vai ter, a maioria das questões, às vezes a gente não vai ter uma pauta assim, falar, pô, é certo ou é errado. Talvez algumas sim, né? Pra somente falar, por exemplo, pirâmide financeira. Não, não entre. Aí é uma coisa Isso é que. errado, é muito errado. Você vai ser, inclusive, está tendo uma notícia de uma agora, né? Ah, é? Que já está dando a Brascom, alguma coisa assim, Não, que já então, está. coisas meio óbvias, beleza, a gente vai falar, mas assim, que nem comprar ou alugar um imóvel, a gente mostra a condição de cada um. Compara, a gente está aqui para apresentar dados. O que você vai fazer com os dados, você vai fazer o que for melhor para você. Eu não posso dizer, eu posso falar minha opinião, né? Como eu falei aqui, pô, é legal você alugar se você tem
uma sobra em cima desse aluguel, porque não vai ser um dinheiro em vão, porque você vai ter um lugar, porque você vai ter que morar e você vai juntar um dinheiro para quem sabe depois da entrada ou fazer outra coisa, mas você vai acumular esse dinheiro onde? Investindo. Ou quando você estiver comprando, você vai dar a sua entrada, que seja um valor na qual você esteja proporcional a poder investir enquanto você estiver comprando. A gente está dando a linha de como fazer, né? Também. E mostrando a Exatamente. realidade de cada situação. Para dizer que, assim, muitas vezes, cara, vai vir gente top das galáxias lá, com 50 milhões, e vai chegar, não, gente, não compra imóvel que é besteira, alugue. Né? E eu defendia muito essa questão de. Eu sempre defendi essa questão de alugar, na questão se você estiver querendo comprar para investir. Não, eu quero comprar um imóvel ali, porque aí eu vou vender a casa depois que eu montar o terreno. Cara, vai ter um monte de custo desnecessário, sendo que hoje a gente pode, com a bolsa de valores, o mercado financeiro que está acessível para todo mundo, não era antigamente, é um ponto que você falou, os tempos mudaram, a gente tenta falar isso aqui, os tempos mudaram. Você pode investir na mesma coisa que você se investiria lá, mas sem se matar de comprar um terreno, construir uma casa, para saber se lá se vai vender. Você compra as cotas, a galera tá dinâmica, ninguém tá parando e morando em lugar nenhum, né? O único desejo pessoal que eu tenho é comprar uma fazenda mesmo, construir uma. Aí é legal, pô. Comprar uma fazenda, construir um império ali na fazenda, um monte de coisas diferentes. Pô, é legal. É uma coisa pessoal, Não, é, entendeu? exatamente. Plantar coisas ali. Pode vir até É, investimento. Você vende, sim, é o fiagro da vida, né? O vira um fiagro do hábito. Wesley, Exato, entendeu? exatamente. Mas aí é coisas assim, pô, eu tenho vontade. Então faz, cara. Financia, faz, vai, entendeu? É melhor comprar à vista? É, mas se não der, parte para o que é seu, mas também saiba dos riscos. É incrível, né? Que a gente sempre acaba voltando para os mesmos pontos, né? Pessoal, nunca dependa apenas da renda do seu trabalho, né? Estude para ter mais de uma renda. Acho que já começa daí, né? Exato. Ou, se possível, empreenda. Ah, sei lá, eu sou bom em matemática. Pô, você pode dar aula particular também, complementando o salário. Tem várias opções aí, né? Ah, eu tenho um carro, eu queria fazer Uber, faz Uber, é uma forma legal de complementar sua Cara, renda também. tudo que você fizer, que faça sobrar dinheiro para você investir. Exato. Teve o conceito, não lembro de que. A gente viu isso em uma das aulas da faculdade lá, que trabalhar é ganhar, reter e reinvestir, né? Era um lema lá, a galera que fez para prosperar, antigamente a galera fazia, né, para prosperar. Sempre faça render, sempre reinvista seu rendimento, sempre faça sobrar. E se você conseguir sempre fazer com, não que a conta feche no zero a zero, mas sempre que você consiga sobrar e reinvestir, é o melhor dos mundos, né? Isso em qualquer dos cenários, depende se for financiar, se você for. Tome cuidado com os financiamentos, veja exatamente quais são os custos, né? Tem muito mais custo você comprar uma casa do que também só financiamento. E Os juros são tão altos que o banco ele consegue comprar duas casas com o valor que ele está te emprestando para comprar uma, né? bem lembrado, comprem quando o juros estiver baixo, né? Exatamente. Invistam agora, comprem depois. Essa é a questão. E só para complementar nessas dicas nossas aí, tem gente vendendo isso daí por 2, 3 mil reais a consultoria, né? Você paga Está curso para sendo ouvir. legal e passando de graça aí o conhecimento, né? Consultoria, exatamente. E quem quiser também, está aí o Abdias, consultor de finanças, te dá insights Educador sobre financeiro, né? educador financeiro, ensina, te guia aí de tudo aquilo que ele tem tido como conhecimento, né, que ele tem aprofundado, formado em administração na Universidade Mackenzie. Na mesma sala do jovem Wesley, né? Então tem bagagem muito Temos boa, bagagem, né? sempre. E E começamos a obrigado. investir em 2015, não foi? 2015, né? Começando a investir em 2015. Cara, primeira ação. Tá, Primeiro. tá com a mesma ação que você estava em 2015?
Cara, a minha ação de 2015 foi um mico, mas no final deu certo. Até hoje eu lembro, era Brasil Brokers. Nem sei se existe ainda. Ah, virou. Nossa, virou a Nexp. Eu tô nela até É hoje. BR, não, BRK. Não, não, agora mudou. Agora é NEXP. Nossa, eu lembro que eu tive um lucrinho nela, eu peguei e vendi. Eu fico, E. fico 5 anos com a Nossa, ação, lucro de R$ 10 eu vendo. Eu falo, pô, finalmente. não, eu era maluco, eu girava a Eu fazia. carteira, subiu R$ 10, tô nem aí, vendia, falava eu tive lucro na bolsa, não sei o quê. Eu tô Hoje nessa não, né? mesmo. Hoje já tem uma mentalidade Consolidada. melhor, né? Pensamento de longo prazo, né? Hoje eu não compro mais small caps, o meu foco tem sido as blue chips, né? Legal. Mas são aprendizados, né? Graças a Deus que a gente aprendeu naquela época, né? Tem gente que está aprendendo agora e tem gente que infelizmente não quer aprender, né? É, A exatamente. gente pelo menos aprendeu. Exatamente, Bom, Abdias. eu acho que é isso, né? Nas próximas semanas tem mais conteúdo bom aí chegando, né? Com certeza. Conteúdo quentinho. Agradeço a todos vocês aí que têm apoiado a gente, têm mandado as dúvidas, né? Por favor, nos mandem mais dúvidas. É bem interessante. Pessoas se agradecem É, inclusive meu direct encheu de mensagem e não consegui responder todo mundo. pelo material. Agradeço Desculpa, muito a galera. vocês. Bom, os clientes também, muito obrigado aí por terem acreditado no meu trabalho, por acreditarem, né? Eu fico feliz também quando eu recebo alguns feedbacks, né? O pessoal agradecendo. Olha, já estou recebendo o meu primeiro dividendo. Isso é legal. Isso aí, Abdias, tá fazendo um bom trabalho. É isso, meu Parabéns. jovem. Bom, Fico muito feliz. também fico muito feliz, né? A meta é É, o topo. sempre. Então, agradeço. Obrigado aí mais uma vez a participação. Se ficou alguma dúvida, fala com a gente no Instagram, arroba, arroba Wesley Cassis, arroba Abdias. Deixa eu tentar colocar aqui. Será que a gente consegue colocar aqui ó, pra galera? Deixa eu ver aqui. Arroba abdias.financa. É assim, né? Isso. Ó, sigam a E, gente nas redes sociais. e se vocês tiverem Estamos. ideias de temas para a gente falar, né? Por favor, nos avise. A gente. Depois eu ponho na descrição. Aí, Nos avise, nos chame, nos fale, críticas, dúvidas, entre em sugestões. contato, sugestões. Estamos aí, a gente quer passar o nosso conhecimento, agregar valor e frutificar de verdade, né? Não querendo só Exatamente. falar por falar. Estamos aí. Então, Abdias, obrigado, cara, mais uma noite, Eu mais que uma agradeço, Wes, quarta-feira. pelo convite aí, né? A segunda Sem live do ano, né? Tamo junto, acredito que vai ficando O cada pessoal vez tudo melhor, a gente alçado. vai conseguindo complementar isso de uma forma cada vez melhor, tanto no explicar, né, porque explicar as coisas cada vez melhor, porque eu acredito que ensinar também é um dom, é um talento, e a gente às vezes tem que desenvolver isso, né, e a gente faz isso E a prática, né? A gente está sempre. praticando e daqui a E, um ano a gente vai olhar tudo e falar, nossa, tá muito melhor do que os primeiros lá de 2022, 2023. amém. E, que mais? E eu que possam trazer assuntos aí que sempre agreguem e possam tirar as dúvidas das pessoas. Sim, sim. Por favor, sempre tragam assuntos, pessoal. É A vocês gente que mandam, tá? Nos assuntos, A tá? gente vai trazer uns negócios mais espirituais também, umas coisas mais Tem, filosóficas tem. aí, sobre enriquecer, mentalidade, prosperar, A gente até honestidade, percebeu, né, vida, que não adianta muito a Deus. gente passar só o conhecimento se a gente não, de certa forma, a gente não toca a mente da galera, né? Porque Exato. aí a gente fala, é isso e tal, não sei o que, a pessoa ganha 1 milhão, que ela faz? Ela vai lá e compra um imóvel. Ela vai lá e gasta tudo. Tudo que a gente falou meio que não foi aproveitado, né? A partir do momento que você muda a mentalidade de alguém, aí a situação fica mais tranquila, né? Com toda certeza. Então, cara, é isso aí. Muito obrigado. Tenha uma boa noite. Que Deus Eu abençoe. agradeço, boa Todo mundo noite que para assistiu aí, vocês. obrigado. Todo mundo Deus. que vai vir assistir também. Agradeço a presença. Comente. Pode falar com a gente. Tamo aí. E é nóis, Abdias.